A segunda temporada de Heartstopper já tá aí e é inevitável para quem é fã da série, para quem é fã dos quadrinhos, fazer a comparação entre os dois. Eu particularmente achei alguns pontos muito bons, outros nem tanto, e no vídeo de hoje eu vou estar pontuando para vocês as diferenças. Na verdade, por eu estar um pouco sem voz, eu não consegui fazer esse vídeo do jeito habitual que eu estou acostumado, que seria assistir um episódio, vir e gravar sobre o que eu assisti. Então, eu escrevi tudo aqui no meu computador, que está aqui na minha frente. Então, quando vocês verem olhando aqui para baixo, que eu vou estar olhando, vendo os pontos que eu coloquei ali, e vou estar agora descrevendo para vocês essas diferençazinhas. Na verdade, eu vou pontuar tudo sobre cada episódio, depois eu vou vir falando, depois eu vou vir fazendo a comparação, tá ok? Então, antes de começar, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar a assistir os episódios, eu dei uma olhadinha nos melhores momentos, eu acho que eu posso colocar assim, né? Que eu assisti da primeira temporada e fui reassistindo, fui reacendendo aquela chamazinha que eu tinha pro Heartstopper. Que eu tenho pro Heartstopper. Ih, cachorro. Vizinho com cachorro é ótimo. Agora vizinho com 3, 4 cachorros, ninguém merece. Então vamos lá. Então o que eu fiz? Eu peguei essas partes e assisti. E foi importante, foi bom, porque deu um gancho para me entender como começa o primeiro episódio da segunda temporada. Que acontece justamente praticamente um dia depois do Nick contar para a mãe dele que ele é bissexual. Então, ele tá ali contando pro Charlie, eles estão na escola, ele chama o Charlie pro canto e fala pra ela: olha, eu contei pra minha mãe que eu sou bissexual e tal, ela aceitou numa boa. E ali começa eles a se pegarem, a várias cenas deles se pegando, deles se beijando e tudo mais. Agora vamos aos pontos que eu anotei aqui. Primeiro ponto que eu coloquei, a dificuldade do Nick de se assumir. Esse primeiro episódio trata bem essa dificuldade que o Nick vai enfrentar, o medo, o receio e tal de se assumir para os colegas da escola, para todo mundo no geral, porque até então ele só conta para a mãe. Então ele tem um certo medinho, um certo receio de como as pessoas vão ver essa posição. Eu acho que eu posso colocar assim. O segundo ponto que eu coloquei aqui é a respeito da Tori. A Tori, nesse primeiro episódio, ela já se mostra muito mais protetora, muito mais irmã zelosa. Eu assimilei, eu atribuí esse comportamento dela com base, já que a linha se decorre justamente da última interação que eles tiveram. Então, a última interação que a Tori tem com o Charlie é justamente com ele ali na bateria, falando pra ela que ele não presta, que ninguém gosta dele, que ele não é importante na vida de ninguém. Então, nesse primeiro episódio, ela já demonstra essa preocupação com o irmãozinho dela mais novo. Aqui também já coloquei a respeito da alimentação do Charlie, que tá um pouco ali esmigalhada, meio jogada ali, mas dá pra gente entender. Tem também a questão do El e da El e do Tal, deles sentirem que tem uma coisinha ali um com o outro, um sentimento pro outro, mas por enquanto nada explícito, nada falado. Tem também a questão do Charlie ficar se cobrando que tudo que ele agora tem que ser perfeito, dele com o Nick, né? Tudo tem que ser perfeito, o Nick vai se assumir no momento que ele achar melhor, vai ser perfeito, que não sei o que, bababá. E nisso já acendeu uma lâmpadazinha na minha cabeça e pensei, isso uma hora vai dar merda. E um ponto também que eu vou falar, que eu tô olhando ali, que eu vou falar, em vários episódios acontece isso, que é a relação do Isaac com os livros. Ok, já é explícito, já é fatídico para todo mundo que o Isaac vai ser um personagem assexuado. Ok, mas essa forçação de barra que eles estão colocando com livros tá começando a pesar a mão.
No segundo episódio já tem o Charlie com probleminhas na escola. A família dele acaba atribuindo isso ao relacionamento dele com o Nick e acaba afastando os dois, proibindo os dois. O David aparece. O David é irmão do Charlie, ou melhor, irmão do Nick. E ele é um cara homofóbico do caramba. Então tem aquela cena que a gente tem, acho que no 3. Que tá aqui do meu lado. Deles brigando. No 3 não. Não, acho que não é no 3 não. Acho que é no 4. Acho que é no 4 que tem. O David aparece. Mas um no outro, né? Aquela discussão familiar da mãe do Nick defendendo ele e tal. E o cara falando, ai mãe, é porque ele não quer se assumir como gay, que ele tá com medo, que não sei o que, babá. Então tem essa discussãozinha. Machista! A gente tem também uma encheção, que eu achei um pouco uma encheção de linguiça, mas serviu para desenvolvimento de personagem, que é o fato da El querer fazer faculdade de artes. Então ela faz inscrição, faz a excursão e depois a inscrição para poder fazer faculdade de artes. E tem, deixa eu ver aqui mais o que. Deixa eu dar uma colinha aqui. Nessa de escola de artes, há mais duas personagens, mais uma personagem trans e uma outra personagem cadeirante que só tá ali pra... Acho que vamos botar assim entre aspas, porque é um pouco problemático, porque pra mim pareceu só que era pra cobrir cota, porque não tem desenvolvimento nenhum, nem na trama, nem de personagem direito, então eu fiquei assim, pra que colocar, sabe? E o tal, por ele conversa com a mãe dele e tal, e tem uma conversinha ali, e no final ele acaba percebendo que ele tem um sentimento romântico pela El. O que tu achou? Não gostei. Que isso? Asmei. Já no episódio 3, a gente já tem um desenvolvimento maior de cenas, né? Uma quantidade maior, na verdade, de cenas da HQ pros quadrinhos. Da HQ pros quadrinhos, ótimo. Da HQ pras telas. Muitas referências, muitas falas, muitas cenas, né? Que tá, principalmente aqui no 3, tá ali na HQ. Ou melhor, eita, nós, tá difícil hoje. Tá ali na tela, eu achei muito legal, muito interativo e tal. Mas os pontos que eu pontuei aqui foi que a Tara percebe que tem algum probleminha com a Darcy, que a Darcy começa a começar ótimo. Hoje é o dia. Nossa. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Que a Tara começa a perceber que a Darcy tem alguns problemas, que ela tá esquisita, que ela tá distante, fria. Tem alguma coisinha ali. O Tal e a El ter um encontro horrível, muito vou fazer o que você quer porque você quer e não porque eu quero, não porque é o que eu acho certo, que eu achei um desastre esse tipo de encontro. A gente tem mais cenas do Nick querendo se assumir para os colegas e tal, mas barrando no medo, na cobrança das pessoas, né? A questão de preconceito mesmo, isso é muito bem colocado ali pra gente também. E aparece mais um personagem, esse sim tem um pouco mais de relevância na história, que é o James, que é um outro cara gay, que tá tentando se aproximar ali do Isaac. Tá bom. No episódio 4, eles já vão pra Paris. Então a gente tem todas aquelas cenas do Nick falando em francês, de todo mundo vendo ele falando em francês fluente. E aí que eles descobrem que o pai dele é francês. Então, e o pai dele só gosta de falar em francês. Então ele aprende a falar francês, ele sabe falar muito bem a língua. Então tem aquelas ceninhas do Nick, mas do Charlie falando, o Nick falando em francês com o Charlie ficando todo derretido. A cena romantiquinha, de praxe. Temos também... depois daquele encontro desastroso, né? A El mais o Tal acabam se distanciando, não vou dizer brigando, mas se distanciando. Então nessa viagem para Paris, eles reatam a amizade entre os dois. Fica claro que nesse episódio é reatado a amizade entre eles. A Imogen, que até então ela estava namorando o Ben,
acaba jogando na cara dele, tipo assim, você não tá nem aí pra mim, você não tá preocupado comigo nem nada, você tá sabendo do Charlie, você tem alguma coisa com o Charlie, que não sei o que. A gente tem os dois professores, o professor Ajaya e o Farouk, se descobrindo mais, tendo um pouco mais de cena entre os dois. E tem ali também o Charlie, melhor, o Nick começa a perceber e tal que o Charlie não tá se alimentando. Não tá se alimentando, ponto. Ele nem tá se alimentando bem, não tá se alimentando. E ponto. Que tristeza terminar No episódio 5 eu vejo que eu coloquei 4 pontos, na verdade. O primeiro que tá ali listado é o primeiro beijo entre a El e o Tal, que foi toda uma cena muito bonita, muito idêntica aos quadrinhos, que eu gostei muito também, mas ver aquilo nas telas foi muito bonito de se ver. A gente tem mais interação entre os dois professores, então eles se descobrindo mais sobre a sexualidade um do outro. Joguei no ar. A Tara percebe que a Darcy, o porquê da Darcy tá assim, meio distante, meio indiferente, que é algum problema relacionado à família, mas então ela não sabe o que e nem o porquê. E nesse episódio é que o Charlie desmaia. Eu gostaria de não comentar sobre isso. Já no episódio 6 a gente tem o Nick apresentando o Charlie pro pai dele, que tá mais preocupado com o trabalho do que conhecer o próprio filho, que fica bem explícito isso ainda com eles lá em Paris, né? Então fica um clima bem chatinho. A gente tem então a festa de aniversário da Terry, que a Darcy faz pra ela, que no final ela acaba bebendo demais e vomitando em cima da cama dos professores, né? Entre um dos professores dela lá. Temos a brincadeira da garrafa, verdade ou consequência, que ali o Nick se vê pronto, se vê bem em assumir a sua bissexualidade e o namoro dele com o Nick. Melhor, o Nick namoro com o Nick é ótimo. O Nick namoro com o Charlie pra todo mundo. Inclusive ele fala que tem, né? Lá atrás a tal tá sendo do chupão, então ele fala que quem fez aquilo foi ele e tal. E que tá tudo bem, todo mundo fica sabendo que eles estão juntos e tal. Deixa eu ver aqui mais o que eu coloquei. Tem a cena dos professores, que no final eles acabam se pegando. Sim. E tem o que vai estar sempre me incomodando, que é a cena do Isaac com o livro. Com o Isaac com o livro, o Isaac com o livro. Se bem que nesse, na verdade, o James chega a se declarar pro Isaac. O Isaac fala que ele não sabe o que ele tá sentindo, ou o que ele deveria estar sentindo. E ele chega até a chorar com isso, porque ele se vê diferente de todo mundo. Ele acha que ele tem algum problema com ele, mas não é muito desenvolvido isso. Isso é só interpretação minha da cena. Não é nada muito falado, nada muito explicado na série, não. Pelo menos não nesse episódio. E o episódio termina com eles voltando pra Londres. Porra! Tudo isso? É a verdade, não minto. No episódio 7 eu achei ele um pouco salada de frutas, porque eles pegaram o último trecho de Mãos Dadas, da quarta HQ, os últimos quadrinhos dessa HQ, colocaram nesse episódio, e eu achei que ficou um pouco confuso. Se a gente for pegar a linha de raciocínio, a linha de quadrinhos, ficaria confuso, mas no contexto ali, visual, ficou ok. Que é o quê? Nesse episódio a gente tem a mãe da Darcy expulsando ela de casa por não aceitar a sexualidade da filha, né, por ela ser lésbica e tal. Eu acho, não, eu tenho quase certeza de que ela não fala pra mãe que ela é lésbica. Mas a mãe, por ver a filha só usar roupas masculinas, ter o comportamento esquisito, principalmente por questão do baile, dela querer ir de terno pro baile e tal, ela acaba expulsando a filha de casa, nem fugindo de casa, expulsando mesmo a filha de casa. Isso depois é mais certo, é mais graficamente, ou melhor, visualmente mostrado. Coloquei aqui, tem a questão do Isaac, que num determinado momento
numa determinada cena, o Isaac vai se deparar com uma pessoa que é assexuada e aromântica, o que desperta nele o interesse de saber mais sobre. Daí ele pega o livro, mas ainda assim achei muito jogado, achei muito 3 minutinhos disso daqui e tá o suficiente, e não é bem assim. Achei muito, sabe, pra quê? Não vi necessidade quanto a isso. Tem aqui também que eu coloquei o Ben pedindo desculpa pro Charlie, e o Charlie jogando tudo na cara dele, falando todas as verdades na cara dele, de que ele se sente muito mal por tudo que aconteceu e tal. E é a palavra que eu coloquei ali que define bem toda a fala do Charlie pro Ben. É sobre responsabilidade afetiva. Isso engloba bem. Não vou dar spoiler, que pra mim é uma das melhores cenas que tem nessa temporada. Temos também... sim. Aí encaixa com o HQ4, que é o jantar, a cena do jantar, que junta a família do Nick, a família do Charlie, o irmão o David, né? O irmão do Nick fica jogando em direto pro pai dele. Pai, o Nick agora tá jogando outro time. Sabe, essas brincadeiras idiota. A Tori até tem aquela cena dela brigando com ele. Fala, se você falar alguma coisa, eu vou te matar. Quase que, tipo assim, não, quase vou te... né? O Nick, ele simplesmente faz igual na HQ mesmo. Ele estoura. Ele fala, pai, eu sou bissexual. O Nick, o Charlie é o meu namorado. Eu não te contei nada porque eu queria te contar, só que eu não sabia como. Você tá mais preocupado com o seu trabalho do que com sua família, com seus filhos, com não sei o que. Joga, sabe? Tudo ali na cara dele. O que eu gostei bastante, o que eu achei muito bom, muito interessante. Construiu muito a dinâmica, mostrou muito bem a dinâmica da família ali. Ok, tudo bem. E no finalzinho já mostra o que aparece na... Por isso que eu tô falando de salada, porque pegou uma cena do jantar do 4 com o que o Nick procura no 3, no finalzinho do 3. Que é quando ele pega o celular e procura sobre transtornos alimentares, porque ele percebe que o Charlie não mexeu na comida, o Charlie não comeu nada. Então é aí que ele começa a pesquisar. Já esse 8º episódio eu vejo ele muito como um desenvolvimento de sentimentos. Por quê? Porque nesse episódio aqui que eu pontuei, o Nick, ele assume pra todo mundo na rede social dele, no Instagram dele, o relacionamento dele com o Charlie. Então tem aquela cena dele se abraçando e tal, tipo assim, eu não acredito que você postou, agora todo mundo vai saber e tudo mais. Então tem essa questão românticazinha. A gente tem o Tal, depois que o Tal e a El veem isso, né? O Tal cria coragem e pede a El em namoro. Então, eles vão estar namorando, sim. A gente tem isso daqui que eu coloquei que eu não entendi o porquê, né? Mas tá lá. A Imogen sentia alguma coisa pela Sarah, que é uma personagem que aparece e até então não tinha muita relevância na série. Eu falo que não tem muito contexto, porque lá atrás, num episódio que a Imogen fala, tipo assim, ela joga no ar que tipo, seria mais fácil se ela fosse lésbica, pra ela ter só tido um... Primeiro ela se interessou pro Charlie, melhor, se interessou pelo Nick, que era bissexual e já tava namorando o Charlie. Depois ela se interessou pelo Ben, e o Ben também tinha alguma coisa com o Charlie, sabe? Então ela fala, seria mais fácil se eu fosse lésbica. Aí agora eles jogarem ela como uma possível, vamos jogar assim por alto, bissexual. Acho que fica um pouco complicado jogar essa sexualidade pra ela, justamente tendo essa fala anteriormente ali, na mesma temporada ainda por cima. Não sei. Veremos. Um outro ponto que eu botei aqui bastante importante, que é o Isaac, né? Eu acho que eu comentei no episódio anterior. Mas é que o Isaac, pesquisando mais, lendo mais, ele acha um livro, na verdade, lá na escola dele, sobre assexuais. Então ele pega esse livro para começar a ler. Então agora, todo lugar que a gente vê ele com um livrinho, ele tá com esse livro sobre assexuais. A Tara acaba batendo lá na porta da Darcy para procurar saber dela, porque ela não responde mensagem.
e descobre através da mãe dela que ela foi embora de casa, que ela mandou embora de casa, porque a filha tá parecendo uma sapatão e tal. Então ela entende por que a namorada tava muito esquisita com ela, por que ela tava com todos esses problemas. Achei muito bom essa cena das duas também, muito suco, sabe, muito num contexto de que, tipo assim, isso não acontece só com homens gays, isso também acontece com mulheres lésbicas. Isso é importante a gente também refrisar. Tem os professores que, até então, os professores só tinham tido aquele casinho deles lá em Paris, então a gente tem o desenvolvimento maior, um possível segundo encontro entre eles, né, uma marcação de um segundo encontro entre eles. E o que pesou aqui pra mim, que eu comparar quase que desse tamanho aqui, eu vou tentar ler ele. Nesse aqui, com certeza vocês vão me ver olhando muito pra baixo, porque é os últimos 10 minutos do episódio, dessa temporada, eu achei muito sensível, toca num ponto que pra mim é muito delicado. Eu acho que eu posso falar que é muito, 1000 vezes aqui muito, ainda vai ser pouco, de tão delicado que ele é pra mim. Então, desculpem se eu tiver muito literal no que eu estiver fazendo aqui, do que eu tiver escrito aqui, porque senão vai ser mais cenas de eu cortando aqui, porque eu vou estar interrompendo a gravação por estar chorando, do que de eu falando aqui. Mas assim, é uma cena pesada, é uma cena do Nick perguntando pro Charlie o que aconteceu sobre a época do bullying, e dele se expressando de como ele se sentiu, do que ele acabou fazendo com ele mesmo. Então, é uma cena tensa. É uma cena. E assim, ao mesmo tempo que eu escrevi aqui, tô vendo aqui, lá tem negrito, que eu também não posso deixar de pontuar, que eu não posso deixar de falar, que é o seguinte: eu não posso, na verdade, me apropriar de uma coisa que não me convém, que não faz parte de mim. Então, para não entrar muito em detalhes, e até porque eu não quero falar sobre, eu vou só dizer que eu vivenciei isso, mas no ponto de vista do Nick e não do Charlie. O que aconteceu comigo foi nesse ponto de vista, foi nesse contexto, sabe? E é difícil, vocês devem pensar, mas então para você deve ter sido mais fácil e tal. Não é mais fácil, até porque o final foi diferente, infelizmente, né? E eu, na verdade, eu tenho essa informação do que a Alice Oseman trouxe pra gente, porque é narrado, que depois daquilo, né? O que acontece aqui na HQ número 4. No meu caso, não aconteceu bem isso. Eu não tive uma continuidade. Eu acho que eu posso colocar assim. Acho que dá pra entender. Então agora vamos para as comparações. O primeiro ponto que eu acho que eu tenho que fazer a comparação aqui, que eu achei muito difícil, melhor, diferente da primeira temporada, é que na primeira temporada eles fizeram o arranjo, né, a série toda, com o primeiro e o segundo volume. Então agora vê que no terceiro, melhor, que na segunda temporada eles usaram muito do terceiro, migalhas do quarto e muito desenvolvimento de personagem, foi difícil, sabe? Foi totalmente diferente, foi impactante, eu acho que eu posso colocar assim. O que, por um lado, foi muito bom, porque eu vejo como se fosse histórias paralelas, como é que é que ela coloca nas HQs aqui, eu acho que ela coloca como capítulos extras, sabe? Então, eu vi essa segunda temporada como vários capítulos extras de desenvolvimento de vários outros personagens que não se tem muito fala deles nas HQs, que eu gostei muito, mas em contrapartida achei que ficou pobre, ficou um pouco, como no caso do Isaac, estereotipado demais, porque assim, vamos pegar assexual, livro, beleza, mas só isso, toda hora, livro.
ficou para mim uma impressão de que a substitutiva daquele termo da gente achar, da gente, caramba, né, das pessoas falarem, de que uma pessoa assexuada, ela prefere fazer um bolo, comer um bolo, do que fazer sexo. Aí substitui o bolo por ler um livro. É sério isso, gente? É sério isso? Eu achei que, assim, a questão dele ler, dele ser uma pessoa que gosta de livros, aquela cena dele cheio de livros, assim, andando na livraria e tal, só pegando mais livros, achei aquela cena perfeita. Incrível, perfeita, sem defeitos. Mas, toda hora ele tá com o livro, tipo assim, nas cenas onde ele estava com o livro, lendo um livro onde estava todo mundo de casal, o Nick mais o Charlie, a El mais o tal, a Terry mais a Darcy, e ele está com o livro ali, lendo o livrinho e tal, perfeito. Encaixa perfeitamente com a sexualidade dele, dá um contexto igualzinho, dá um contexto legal ali. Agora, se está sendo mostrado uma cena de uma social entre amigos, de uma coisa entre eles ali, né? Eu não vejo o porquê dele estar lendo o livro ali, dele não estar aproveitando aquilo com as pessoas, sabe? Eu achei meio complicado aquilo ali. A respeito do transtorno alimentar, que não é falado, eu acho que vai ser mais bem desenvolvido no próximo episódio, melhor, na próxima temporada, e que eu acho que vai ser muito bom, o que eu acho também que eu não sei se será nessa temporada já ou se vai ser por causa da próxima. Eu sei que com o Nick, melhor, eu acho que é o Nick mesmo, que ele era menor de idade, então alguns temas, algumas coisas eles não poderiam falar justamente por causa da idade dele. Então acho que é por isso que eles jogaram para a próxima temporada. Então eu espero que seja bem trabalhada essa questão do transtorno alimentar dele, da bulimia, não dele no caso, né, na bulimia do Charlie, mas dele ali sentindo que ele poderia ter ajudado, como ele poderia ajudar e tudo mais. Então eu sinto que vai ser uma temporada muito boa. Então é isso. Essas são as minhas opiniões sobre essa segunda temporada de Heartstopper / HQ3 e HQ4. O que eu espero sobre a próxima temporada é mais desenvolvimento sobre o romance Nick e Charlie. Eu acho que já deu para desenvolver muito sobre o personagem secundário. Não precisa desenvolver mais. Bom, pode desenvolver mais, sim, mas não tanto. Eu acho que pode desenvolver mais a relação dos dois, que eu acho que ficou muito pouca informação sobre isso, muita pouca cena sobre os dois, de toda a temporada. Como eu disse, por um lado foi muito bom, mas como eu estava com a expectativa de que abordasse o HQ 3 e 4, e ter visto que você estava abordando mais sobre a 3 do que a 4, eu fiquei um pouco receoso. Mas nada, não tiro crédito da temporada, não tiro crédito da produção. Vou estar assistindo novamente a segunda temporada, assim como na primeira, vou estar assistindo várias vezes as partes que eu mais gostei. Vou procurar depois saber qual é a trilha sonora. Vou pegar as musiquinhas para poder assistir, para poder ouvir. E eu vou continuar gostando de Heartstopper do mesmo jeito. Não tem jeito. Não tem mundo onde... Não há multiverso onde um outro eu não goste de Heartstopper. Eu tenho certeza disso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou agradecer a você e a todo mundo que assistiu esse vídeo, caso você esteja assistindo sozinho, a você, caso esteja assistindo com mais alguém, a você, outra pessoa que está com essa pessoa que está do seu lado, né? Eu acho que eu estou me viajando aqui no multiverso eu que estou no multiverso da loucura, mas eu já deixo adiantado aqui para vocês que vai ter pelo menos mais 2 quadro desse, né? Tela ou livro, mas o próximo eu tenho certeza de que vai ser dia... É que eu tô olhando ali que tem um calendário meu ali. Dia 11/8 sai o filme, né? Do Vermelho, Branco e Sangue Azul. Vou estar fazendo... Ou melhor, vou estar assistindo, vou estar fazendo vídeo sobre... Então eu só espero que nesse filme tenha um contexto político, sim, porque faz parte da história, mas que não seja tão
carregado na história americana, porque vai ficar igual a algumas partes nessa temporada. Não vai agregar em nada. Mas vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau, gente. Como é, mulher? Tu tá o quê? Representando LGBT. V de quê, menina? V de viado.